concluir o acesso, a gente já começa. Dá um glória aí, pastor, pra ver se tá saindo o som. Ô, glória! Amém, tá saindo, pastor. Receba em nome de Jesus a bênção. Amém. Maravilha, maravilha. Vamos lá, vamos iniciar. O pessoal avisou aí que vai acompanhar pelo Facebook. Vamos lá, atrasou um pouquinho aqui devido à internet. Fiquei o dia todo usando a internet, normalmente, sem problema algum. Parece igual culto. Fica o dia todo com sol. Na hora do culto, começa a chover, né? Estava o dia todo usando a internet sem nenhum tipo de problema. Na hora de iniciar a aula, a internet ficou ruim, mas deu certo aqui, graças a Deus. Vamos lá. Aqui também deu certo agora, graças a Deus. Maravilha. Então vamos avançando aqui no nosso conteúdo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Bom, nós estávamos falando na última aula sobre a expectativa messiânica, tá? Então vamos daqui para frente. A expectativa messiânica é algo muito importante a ser compreendida, tá? Pois trata de um assunto ligado diretamente à pessoa do Cristo, tá? A pessoa do Cristo como Salvador, como Messias, como prometido a Israel, aquele que iria redimir Israel, salvar Israel. Essa esperança messiânica, gente, ela foi se desconfigurando ao longo dos anos. Isso é importante vocês saberem. Israel sempre teve a esperança de um Messias salvador, do ungido, como nós trabalhamos na aula passada. Porém, ao longo do tempo, essa esperança foi se desconfigurando. A pergunta que muitos fazem é: por que essa esperança messiânica foi se desconfigurando ao longo do tempo? Por muitos motivos. Um dos principais foi tamanho sofrimento que a nação passou por diversos motivos, seja por invasões, cativeiros, perseguições, e por aí vai, tá? Com tanto sofrimento, essa esperança de um ungido foi caminhando para a ideia de um Messias que, ao se revelar a Israel, fosse um grande libertador, libertador nos moldes de Davi, o rei Davi. Um libertador sanguinário como foi Davi, guerreiro como foi Davi, e por aí vai. Aí aparece Jesus ensinando assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê água para ele. Se pedir para andar 1 milha, anda 2. Aí Israel diz assim: não. Esse não é o nosso Messias. Por quê? Porque eles aguardavam um Messias que vingasse a nação, libertando a nação da opressão de todos os seus adversários. Tem algum áudio aberto? Eu vou pedir para me ajudarem aí, verificando. O ápice aqui é informação relevante também para vocês. O ápice dessa desconfiguração, dessa
desformatação da esperança messiânica, continua tendo algum áudio. Pronto, deixa eu ver aqui. Só confirmar aqui. Pronto. Essa desconfiguração alcança o seu auge no período que nós chamamos de período interbíblico. Que período é esse, professor Tiago? É o período que compreende entre o livro de Malaquias até o livro de Mateus. Portanto, o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento cobre esse período chamado período interbíblico. É nesse período de aproximadamente 400 anos, alguns trabalham esticando um pouquinho mais, 430 anos, mas a gente sempre aproxima. Tá? Nesse período de aproximadamente 400 anos, foi onde essa desconfiguração da esperança messiânica avolumou, tomou proporções inimagináveis, tá? E se afastou totalmente daquela ideia do ungido, daquela ideia do Salvador inicial, tá bom? Então, a expectativa dos contemporâneos de Jesus é que o Messias traria consigo o reino de Deus, porém, eles acreditavam que esse reino seria estabelecido na terra, tá? Essa foi a grande questão. Vamos avançando aqui. Eu estou na unidade 2, tá, gente? Quem quiser acompanhar aí no livro, eu estou trabalhando o conteúdo aqui da unidade 2. A redefinição da expectativa messiânica. Vamos trabalhar um pouco a ideia da redefinição da expectativa messiânica. A expectativa dos contemporâneos de Jesus, como eu disse, é que eles manifestassem o reino de Deus na terra, tá? Nós temos, logo no início do Novo Testamento, uma figura importante chamada João Batista, tá? João Batista, ele está logo ali no início sendo o precursor, aquele que foi como um desbravador, anunciando a vinda do Messias. Eu não mandei para vocês um material da unidade 2? Você tá falando lá no slide lá. Isso, eu mandei para vocês o slide da unidade 1 ou da unidade 2? Você falou do livro, daí eu fiquei... Alguém me ajuda aí, qual o conteúdo que eu mandei? Eu não estou conseguindo acessar o WhatsApp fácil agora. Ô, Thiago, eu acho que o que você mandou é só da 1. Só da 1? Deixa eu disponibilizar para vocês o conteúdo da unidade 2. Só um minuto. Teologia. Deixa eu ver se vai aqui pelo WhatsApp. A descrição tá assim, Cristologia, unidade 1. Então é só da 1. Pronto, olha aí. Só porque vocês são os melhores de quinta-feira, eu vou mandar esse material exclusivo. Olha aí, tá lá no grupo já, tá bom? Então quem quiser acompanhar, pode ir acompanhando aí pelos slides também, já ajuda. Vamos lá. Eu até postei no grupo hoje, chegou uma remessa de livros. Tomara que a nossa matéria esteja lá no meio, né? Vamos lá. Voltando aqui, então, nós temos a figura de João Batista aparecendo como um protagonista, como alguém que obedece, como alguém que anuncia, tá? E aí, a mensagem de João Batista, ela tem um cunho muito forte, não apenas voltada para o poder do Messias, mas o Messias como Filho de Deus. Vocês percebem que Jesus, ele vai até João Batista para ser batizado por ele, tá? E após sair das águas do Rio Jordão, uma voz do céu, a voz de Deus, se manifesta, brada naquele lugar,
e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então você tem Jesus sendo tratado como filho de Deus e o filho do homem, tá? O filho de Deus e o filho do homem. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, apresenta Jesus como o filho de Deus e o filho do homem. Tá? Jesus é mais chamado de filho de Deus por outros, enquanto se refere a si mesmo. Tá? Em 79 ocasiões distintas, como o filho do homem, ele é apresentado. Ou seja, quando Jesus se referia a si mesmo, na primeira pessoa, ele se referia como filho de Deus. E também você tem uma gama grande de textos e de referências apresentando Jesus como o filho do homem. E é interessante que João, ele usa ambas as expressões livremente, tanto o filho de Deus quanto o filho do homem. Tá? Isso é interessante. Me parece que a expressão filho do homem era o título, como eu já expliquei para vocês em ocasiões anteriores. Jesus, ele tem algumas filiações e uma delas é o filho do homem. Tá? E aí você tem nessa expressão a sua filiação e o seu título. Qual é o título dentro da expressão filho do homem? É o título humano de Jesus. Tá? Quando a Bíblia o apresenta como o Filho de Deus, é o título divino. Quando o apresenta como Filho do Homem, é o título humano. E qual a filiação? Filho do Homem. Ok? Já no capítulo 3, nós temos a ideia cristocêntrica apresentada por João. E João trabalha a ideia do Cristo como o Logos pré-existente. Eu vou pedir uma ajuda para vocês. Vamos ler um texto bíblico em João capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Quem encontrar, pode ler para a gente, por favor. Quem encontrar já pode ler. Peguei o copo do João emprestado aqui hoje. Tem que abrir o áudio, tá, gente? Não esquece de abrir o áudio, não. João, capítulo 1, fiquem sempre com a Bíblia aí. Versículos do 1 ao 5. A palavra tornou-se carne. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha aí. Gabi, lê novamente o versículo 1 pra gente, por favor, para fazer algumas considerações. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ó, no princípio. Que princípio é esse, gente? Que princípio é esse? E aí? A criação? A criação. A criação? Certo. Que mais? Vamos lá. Quem mais tem uma participação? Quem mais tem uma ideia, mais uma colocação para fazer? Vamos lá. Que princípio é esse que está falando em João? Em que momento na Bíblia? A Gabi apresentou aqui para a gente o momento da criação, né?
Acredito, Gabi, que você se referiu a Gênesis capítulo 1, é isso mesmo? Sim. Maravilha. Ó, vamos lá. A ideia apresentada aí na expressão no princípio, né, remete a Gênesis 1, de fato, como a Gabi colocou. Então vamos agora lá para Gênesis capítulo 1 e vamos ler o versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo também de número 1. Vamos lá, quem encontrar, lê pra gente, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto, aí agora a pergunta é a seguinte: que princípio é esse? De Gênesis 1 e 1. Que princípio do quê? E aí, gente? Que princípio Se eu não é me esse? engano, acho que você já comentou, já ensinou isso, que é sobre o tempo, né? Isso, o que eu expliquei sobre o Da tempo. criação do universo. Isso, ó, vamos lá. Vamos aqui por parte. O que eu falei sobre o tempo é que a primeira coisa que ele cria é o tempo. No princípio, a expressão no princípio, você pega o texto hebraico e está assim: Deus criou o princípio. Depois ele cria céu, terra. Mas que princípio é esse? Para alguns teóricos e teólogos, esse princípio se chama o princípio eterno. Esse princípio de Gênesis 1 e 1 é o princípio eterno. Então, onde estava Jesus? No princípio. Ele estava na eternidade. Nesse princípio eterno. Ok? Então, quem criou o princípio eterno e depois habitou nele? O próprio Deus. E Jesus lá estava. Eu já ensinei vocês aqui em aulas anteriores sobre o mundo habitável. Quem lembra do mundo habitável aí? Quem lembra? Acho que quem está aqui que deve... Eu não lembro não, Thiago. Do mundo habitável? Não. Ou por nome, não tô lembrando. Vamos falar do mundo habitável então. Só um segundo que eu vou pegar o carregador, né? Aqui. Isso, da sabedoria. Aí o Isaac lembra. Só um segundinho que eu vou pegar o carregador, gente. Vou precisar sair, tá bom? Só um segundinho. Deixa eu só arrumar aqui, só um minuto. Aí. Pronto, então vamos aprender sobre o mundo habitável, tá? Eu acredito que alguns de vocês, como o Isaac, por exemplo, a gente vai relembrar muita coisa aqui, tá bom? Mas a ideia é mostrar para vocês como o livro trabalha, que o Logos estava ali na eternidade, tá bom? Vamos então ler, para iniciar, vamos ler Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, capítulo 37. Vamos deixar Ezequiel 37 para daqui a pouco. Vamos ler primeiro Provérbios capítulo 8, versículo 22. Aí Ezequiel 37, ao invés de ler, eu explico para a gente ganhar um pouco de tempo aqui.
Quem pode ler Provérbios, capítulo 8, versículo 22, por favor? O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Olha aí. O Senhor me possuiu quando? No princípio. No princípio. Tá? Que princípio é esse? É o chamado princípio eterno. Mas vamos entender o que é esse mundo habitável, tá? Hoje, quando a igreja ela louva, quando a igreja ela adora a Deus, ela produz incenso. Incensos que são levados pelos anjos até o altar de Deus. Tá? E esses incensos são trocados de hora em hora. A cada hora, esses incensos são trocados. Vou pedir para vocês ficarem com a Bíblia aberta, que a gente precisa ler alguns textos. Vamos ler Salmo 141, versículo de número 2. Por favor, Salmos 141, versículo de número 2. Quem lê pra gente, por favor? Os quais pensam o mal no coração, não continuamente se ajuntam para a grandeza. Salmo 141? Ah, não, eu li o 140, então peraí. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Pronto, então as orações são levadas como incenso. Leia também, por favor, Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Olha aí, o mistério aí, ó. 8:3? Isso. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha aí, então as orações são depositadas como incenso diante do altar. Ah, tranquilo até aí? Sim ou não? Alô, hello, hello. Sim, Thiago. Então vamos lá. Deixa eu pegar uma outra referência aqui numa tradução que eu preciso. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos ler um trecho de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, do versículo 13 ao 19. Essas referências que eu estou passando para vocês, vocês precisam anotar, tá bom? Principalmente se vocês forem explicar isso que eu estou passando para vocês agora. Então vai anotando as referências aí, tá bom? Ezequiel capítulo 28. Vamos ler esses versículos. Quem achou, por favor? Qual versículo? Eu estou em Ezequiel 28. Pode ler. Eu pedi para ler do 13, mas já para vocês irem se ambientalizando, leia do 11, por favor, até o 19. E aí eu vou fazendo algumas considerações. Versículo 8 até o versículo 19, né? Do 11. Do 11, 19. Lamentações sobre o rei de Tiro. Isso. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedorias,
e perfeito em formosura. Pronto, olha só, deixa eu explicar aqui. Esse rei de Tiro tipifica Lúcifer, tá? O luzeiro no hebraico, o portador da luz, o querubim ungido da guarda. Tiro aqui não é um rei terreno, é uma tipificação de Lúcifer, ok? Veja que o próprio texto já nos dá essa informação, dizendo: tu és o aferidor de medidas, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, isto é, abaixo de Deus, Lúcifer era o cara. Lúcifer era o cara. Perfeito. Ok? Continua lendo, por favor, irmão Valdeci. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que fostes criado. Foram preparados. Olha só, outra coisa importante, tá? Nós temos duas informações relevantes aqui no versículo 13. Primeira, esse Éden que aparece no início do versículo não é o jardim do Éden, ok? É o Éden chamado de Monte Santo de Deus. Segunda informação relevante, no final do texto é assim, no final do texto diz assim: a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, quem? Lúcifer. Foram preparados. Isto é, por isso que existe uma linha dentro da teologia que trabalha a ideia de que a música foi criada no dia que Lúcifer foi criado. A música saiu de dentro dele. Eu vou repetir. A música saiu de dentro dele. Estavam em ti. E no dia em que foste criado, criado quem? Lúcifer, porque Lúcifer não é pré-existente, como Deus é. Lúcifer como um anjo, ainda que numa categoria elevada na hierarquia angelical, foi criado, porque os anjos foram criados, ok? Aí diz no final, foram preparados, isto é, a música saiu de dentro dele. Tem até alguns teólogos que dizem que a cada passo que Lúcifer dava, era uma nota musical que saía, era um som que era emitido. Tranquilo até aqui? Vamos avançando no texto. Continua aí agora, o 14, Valdeci. Ok. Tu eras querubim ungido para proteger, e estabeleci no Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Pronto, olha só, no Monte Santo de Deus. Que Monte Santo é esse? Lá do versículo de número 13, o Éden, ok? O Monte Santo de Deus. Imaginem o Éden como sendo ali parte desse Monte Santo de Deus. Eu vou repetir, não é o Éden Jardim do Éden aqui. Tranquilo? Outra informação importante. O texto diz, tu eras querubim ungido. Para quê? Acompanhe no texto, para proteger. Proteger o quê? O Monte Santo de Deus. E aí diz que no meio das pedras afogueadas andavas. Duas coisas importantes. O que são essas pedras afogueadas? Segunda coisa, há uma conexão do versículo 14 com o versículo 13. Porque no 13
apresenta-nos várias pedras preciosas, jaspe, topázio, diamante, turquesa, e diz que ele andava por cima dessas pedras, isto é, tudo indica que essas pedras preciosas estavam na flor da terra, na superfície. Tá? Hoje, no entanto, para se encontrar essas pedras preciosas, 99,9% das vezes, se precisa de uma escavação, de uma expedição para poder encontrá-las no fundo da terra. Então, o que são essas pedras afogueadas? O que mais se aproxima hoje dessas pedras afogueadas é o que nós conhecemos como energia nuclear. A energia nuclear. Qual o elemento, tá, que se usa para fazer, por exemplo, uma bomba atômica? Quem lembra? Quem lembra? O principal elemento. Fala de novo. Plutônio? Urânio? Urânio, isso, urânio. Então, o urânio enriquecido é capaz de produzir armas nuclear. Ok? O que é o urânio enriquecido? É um mineral, é uma pedra que recebe uma pressão excomunal. Recebe uma pressão gigantesca. E quanto mais pressão ela recebe, maior a energia que ela é capaz de produzir. Como essas pedras afogueadas, para o que elas serviam? Para o que elas serviam? Vamos aprender para o que essas pedras afogueadas serviam. Tá? Então, Lúcifer, o luzeiro, o querubim ungido da guarda, o portador da luz, foi colocado neste Éden para proteger este Éden e administrar este Éden. Tá? Para o que eram usadas essas pedras afogueadas? Para abastecer o trono de Deus. Para que o trono de Deus se movimentasse de um lado para o outro. Então, essas pedras produzidas no Monte Santo de Deus eram levadas até o trono, para que o trono se movesse de um lado para o outro. E quem administrava essas pedras? O luzeiro, o portador da luz, Lúcifer. O que começou a acontecer aqui? Ele começou a usar de força contra os anjos que habitavam este Monte Santo de Deus e produziam essas pedras afogueadas, essas pedras com energia. Os anjos produziam e essas pedras eram levadas, mas o luzeiro começou a usar de agressividade, de força contra esses anjos. Então ele chegava no Éden e perguntava: e aí, produziram de pedras afogueadas hoje? Aí algum anjo dizia assim: a gente produziu 3.000. Aí o luzeiro dizia assim: contabiliza aí 1.500. 1.500 que ele contabilizou, ele levava até o trono de Deus. E as outras que sobraram, ele ficava para ele. Por quê? Porque o luzeiro começou a nutrir em seu coração o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. E para ser semelhante ao Altíssimo, ele precisava de um trono. E não apenas de um trono, mas de um trono que também fosse igual ao trono do Todo-Poderoso, que se movesse. Então ele começou a furtar essas pedras afogueadas.
E se a gente continuar lendo Ezequiel, você vai ver a narrativa dizendo exatamente isso, que ele começou na multiplicação do seu comércio usar de violência contra quem? Contra os anjos que ali estavam no monte de Deus, produzindo essas pedras afogueadas. Vamos continuar a leitura do texto. Diga. Você falou que não estava no Jardim do Éden. Mas a minha Bíblia aqui, ela tem um estudo embaixo, está falando que estava no Jardim do Éden. Não, eu disse que este Éden não é o Jardim do Éden, lá do Gênesis. Mas a que se refere aqui do estudo aqui, fala que estava no Jardim do Éden. Isso daí é o Jardim lá de Gênesis mesmo? Foi o que eu acabei de dizer, não é o Jardim do Éden lá do Gênesis. Este Éden mencionado é o Monte Santo de Deus, como o próprio texto na sequência apresenta. Tá? Então não é o Éden lá do Gênesis, o Jardim do Éden lá do Gênesis. Tá bom? Vamos continuar o texto. Nós paramos no versículo 14. Leia pra gente o 15. Vamos lá. Tô aproveitando para ir explicando o texto para vocês. Leia pra gente aí. Quem que estava lendo? O Valdeci? Continua, Valdeci, por favor. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, como que se achou iniquidade nele? A partir do momento que ele quis ser semelhante ao Altíssimo. A partir do momento que ele começou a furtar as pedras afogueadas. Vamos parar aqui, que chegou no último minutinho aqui do Zoom. Tá? Aí eu vou gerar outro link, vou mandar lá no grupo rapidinho, vocês entram pra gente continuar aqui. Daí volta lendo, Valdeci, o versículo 16, tá bom? Ok. Clica no link aí rapidinho pra gente retornar. Vou enviar lá no grupo. Recording stop. Recording in progress. Meu Deus, vocês estão rápido demais. Nem enviei o link lá. Vocês já acessaram aí. Que maravilha. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. Retornando aqui. Então vamos para o versículo 16. Lê pra gente, Valdeci. O Valdeci está acessando o áudio aí. Calma aí. Pronto. Pode continuar, pastor? Pode continuar, por favor. O 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, o querubim protetor entre pedras afogueadas. Olha aí, quanta informação relevante no versículo 16. Primeiro, na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência. O que é isso? Que eu acabei de explicar a vocês
dele extraviando as pedras afogueadas, tá? E usando de violência, olha o que o texto diz, usando de violência contra os anjos que ali habitavam. Aí o texto diz, pelo que te lançarei profanado fora do monte santo de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas, pedras de fogo, pedras com energia nuclear. Vamos lá, muita coisa aqui, tá? Então, primeiro, Deus não criou o demônio, Deus não criou Satanás. Se eu perguntasse para vocês assim, Deus criou tudo? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Porque Deus não criou Satanás. Ele se tornou Satanás. Deus criou um anjo de luz. Deus criou Lúcifer. Deus criou o luzeiro no original. Na multiplicação do seu comércio, ele se torna Satanás. É lançado profanado do monte santo de Deus, esse Éden que nós estamos trabalhando aqui, ok? Vamos para o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha aí. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos, os que te veem, tá? Então, olha como que termina com 19. 19 é terrível. Olha como que termina. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Ou seja, uma outra informação aqui que é relevante, a gente precisa entender, tá? Primeiro, como eu já disse e repito para a gente continuar o assunto aqui, os anjos foram criados, e como criados, eles foram criados assim como o homem, com o livre-arbítrio. Prova de que os anjos foram criados com o livre-arbítrio foi que Lúcifer e a terça parte dos anjos se rebelaram contra o divino, ou seja, de maneira consciente e deliberada, eles se rebelaram contra o sagrado. Tá? Porém, a partir da rebelião de Lúcifer com a terça parte que ele carregou junto com ele, Deus cerrou os anjos debaixo, tá, da obediência absoluta. Os anjos que não se rebelaram perderam o livre-arbítrio, e os anjos que se rebelaram também perderam o livre-arbítrio. Após isso, anjo não tem mais livre-arbítrio, tá? Por isso que diz que nunca mais será para sempre. Isto é, não há possibilidade de arrependimento para aqueles que se rebelaram, e não há possibilidade de uma nova rebelião por parte daqueles que se mantiveram fiéis a Deus. Ok? Não tem como a terça parte que se rebeliou se arrepender. O que eu estou dizendo é, não tem como demônio se arrepender e voltar a ser um anjo de luz. Tranquilo até aqui? Então, quando diz que ele será lançado, no versículo 16, muitos ligam essa ideia ao texto de Lucas, que diz que eu vi, o próprio Cristo dizendo, eu vi Satanás sendo lançado como um raio,
E aí eu pergunto para vocês, de onde ele foi lançado? De onde ele caiu? Do céu. De onde ele caiu? Eu vi Satanás caindo, o texto diz. De onde ele caiu? Do céu, né? Não. Ó, Caiu do trono? vamos lá, ó. Onde ele morava? Acho que é desse Monte Santo, né? Do monte. Exatamente, ó. Onde ele morava? Onde ele morava? Caindo da onde que a gente, quando lê, imagina? Do céu. Não é? Onde ele morava? É a pergunta. Onde ele morava? E aí, gente, onde ele morava? É esse Monte Santo, mas aonde é esse Monte Santo, eu não sei. É, mas vamos pensar aqui. A maioria não diz que era no céu, sim ou não? Sim. É o que a gente costuma escutar, no céu. Por quê? Porque diz que... vamos ler que é melhor, né? Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Vamos lá. Quem lê pra gente? Lucas 10, 18. Olha aí. Caindo da E onde? disse-lhe: Eu via Satanás como raio cair do céu. Caindo do Lucas céu. 10, 18. Então, onde ele morava? No céu. Não. No Ó. Monte Santo, no céu. Ó, vamos lá. Vamos lá. Lê o texto de novo, com calma. Com calma. Lê o texto de novo. Lucas 10, 18. Isso. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair dos céus. Ó. Onde ele morava? Onde ele morava? Os raios se formam nas nuvens, né? Ó. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui para tentar explicar. Eu já caí várias vezes de bicicleta, nem por isso eu morava na bicicleta. Ele morava na terra. Tá? Então, para vocês entenderem, o que acontece? Vamos voltar para nossa para ideia aqui do mundo habitável. Vamos lá, ó. Nós estamos tentando entender que Jesus habitava na eternidade, antes de Gênesis 1. Antes de Gênesis 1. Vamos entender e aprender isso, tá? Foi nesse Éden que Deus colocou o luzeiro, ou seja, Lúcifer. Deu para entender isso? Sim ou não? Preciso que vocês beleza. Pronto. Deu para entender. Deu para entender que este Éden não se refere ao jardim do Éden? Deu para entender? Sim. Sim. Deu para entender que Tiro, mencionado no versículo 12, é uma tipificação de Satanás? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, por que o luzeiro levava as pedras aquecidas através do louvor dos anjos até o trono? Para que o trono se movesse. Quando o luzeiro chegava para recolher as pedras, ele usava de violência e extraviava algumas para ter o seu próprio trono. Tá? Para ter o seu próprio trono. Quando essa notícia chega até os 24 anciões, eles questionam por que Deus não estava tomando nenhuma atitude para punir o luzeiro. Por que Deus não acabou com a festa de Lúcifer? E por que os anciões questionavam? Porque quando eles não encontraram. Deus estava se relacionando com o homem já. Ó, meu Deus, hein? Não encontraram. Ninguém sabia onde o divino estava. Ninguém sabia onde ele tinha ido.
E aí começaram a questionar, ele não vai fazer nada contra o luzeiro? O luzeiro está roubando as pedras aquecidas pelos louvores, que serve para movimentar o trono. Onde o divino ia, quando ele não era encontrado? Ele ia para o lugar chamado de mundo habitável. Esse mundo habitável nós chamamos do seu laboratório, do lab do eterno, o laboratório do divino, onde ele estava preparando o homem, ou seja, a imagem principal, a imagem perfeita. Quando você pensa, presta atenção, quando você pensa que Deus não está trabalhando, ou que ele se esqueceu de você, é porque na verdade ele está escrevendo um novo plano para a sua vida. Onde está o divino? Ninguém sabe. Ele está deixando impune o luzeiro. Ele estava no mundo habitável. Como eu sei que esse mundo habitável não era na terra? Entra Provérbios capítulo 8, versículo 22, que o Isaac leu. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Provérbios capítulo 8, versículo 22, para vocês acompanharem aí, ó. Vamos lá. Provérbios capítulo 8, versículo 22. Vamos lá. Quem lê pra gente? O Senhor, pode ler, Jorge. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Olha aí. Que princípio é esse? O princípio eterno. Que obras mais antigas são essas? O que aconteceu antes de Gênesis 1? A sabedoria que fala em Provérbios capítulo 8 é o próprio Jesus. Eu vou repetir. A sabedoria mencionada em Provérbios capítulo 8 é o próprio Jesus, porém antes da encarnação. É o verbo antes de se tornar carne. Deu para entender? Antes da encarnação no homem Jesus. Em seu laboratório, o divino perseguia uma imagem principal. Vamos ler o texto de Provérbios capítulo 8. Vamos lá, continua lendo pra gente, olha aí. Versículo 23. Quem lê? Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Opa, peraí, antes do começo do quê? Da terra. Antes de Gênesis 1. Continua lendo o 24. Antes de haver abismos, foi gerada. Opa, antes de haver o quê? Abismos. Ou seja, antes de Gênesis capítulo 1. Continua. E antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes de Gênesis 1. Continua lendo. Antes que os montes fossem firmados. Antes de Gênesis 1. Olha aí. Vai lá. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Continua. Ainda ele não tinha feito a terra. Pronto. Pronto. Tá claro ou não tá, gente? Sim ou não? Antes dele ter feito a terra, onde Deus fez a terra? Gênesis capítulo 1. Então, se Provérbios capítulo 8 está dizendo que foi antes de fazer a terra, foi antes de Gênesis 1. E o que havia antes de Gênesis 1? O que o texto menciona no versículo 23. No princípio, porém que princípio é esse? O princípio eterno. Quem criou esse princípio eterno? O próprio Deus. Porque Deus primeiro cria para depois habitar. Continua lendo. A partir de qual mesmo? Sim, pode ler. E ainda não tinha feito a terra, nem os campos,
nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha agora o 27, que tremendo, ó. Vai. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Estava eu quem? A sabedoria. Quem é essa sabedoria aqui? O Cristo, o Filho de Deus. Continua lendo. Quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Ó, eu poderia, ô Isaac, já pular lá para o versículo 31, que é o foco, mas vamos versículo por versículo, que é muito bonito esse texto, tá? Aí a gente chega no principal aí, que é o 31. Vamos lá. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. Opa, peraí, era o quê? Seu aluno. Seu aprendiz, o seu aluno. Ó, a sabedoria aprendendo, vendo, observando. Observando o quê? Vendo o quê? Alguma coisa. E nós vamos aprender o que ele observava e aprendia. Continua. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Agora, ó. Folgando no seu mundo habitável. Folgando onde? No seu mundo habitável. O mundo habitável era para cá, para esse mundo habitável que o divino ia quando ninguém o encontrava, quando os 24 anciões iam lá e não o encontrava. Continua lendo agora que eu vou explicar a partir daqui. E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Peraí, se isso tudo aqui é antes de Gênesis 1, que filhos dos homens são esses? E aí? Que filhos dos homens são esses? Se tudo isso aqui é antes de Gênesis 1. E aí? Quem me ajuda aí? Que filhos dos homens são esses? Se nós estamos antes da terra ser criada, antes de haver água, antes de haver sol, antes de Gênesis 1. Vamos lá. No laboratório, Deus estava perseguindo a imagem principal, a imagem perfeita. A tristeza de Deus foi tão grande quando ele descobriu, uma maneira didática da gente colocar isso, porque ele não foi pego de surpresa pelo luzeiro, quando ele descobriu que o luzeiro estava roubando as pedras afogueadas para fazer o seu próprio trono, ele decide ir para o seu laboratório e construir a imagem perfeita, ou seja, ele vai para o seu laboratório para construir o homem, mas para criar o homem, ele precisava de uma matriz. Para criar o homem, ele precisava de uma matriz, de uma imagem que fosse o molde para as demais outras. E como qualquer criador, ele vai perseguindo a imagem ideal. Deus queria uma imagem principal, uma imagem perfeita, mas até chegar nela, ele foi criando muitas imagens e mais imagens que aos seus olhos não eram a imagem principal. Para chegar nessa imagem perfeita, incorruptível, para chegar nessa imagem principal que encarnaria na terra como verbo, ele criou muitas que aos seus olhos não eram perfeitas. Vamos tentar entender. Deus vai lá e cria a vermelha. E ele olha e diz, não, a vermelha não tá boa, deixa a vermelha para lá. Aí ele cria a azul. E ele olha para a azul e diz, não, a azul não ficou perfeita. E deixa a azul para lá.
entra o versículo de número 31. Leia pra gente novamente o versículo 31, Isaac. E depois eu vou pedir para a Gabi ler na tradução dela. Lê pra gente, Isaac, o versículo 31 e depois a Gabi lê também, por favor. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha aí, lê pra gente, Gabi, na sua tradução, por favor. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Olha aí, tem uma tradução que diz, brincando com os filhos dos homens. Com quem a sabedoria brincava? Com quem a sabedoria brincava? A sabedoria brincava com a vermelha, que não deu certo, que era imperfeita, que foi descartada porque aos olhos do Criador não era a imagem ideal. Ele brincava com a azul, que não ficou perfeita, teria falhas, defeitos, pecaria. Ele brincava com aquelas imperfeitas. E o Eterno está perseguindo a imagem principal, até que ele consegue e cria a imagem principal. Quando ele cria a imagem principal, ele alcança a imagem perfeita, ele chama a sabedoria e diz: destrua todas que deu errada. Vamos acabar com todas que deu errada porque eu alcancei a perfeita. Aí o filho diz: pai, não destrói a vermelha e a azul, não. Aí o pai: filho, mas a gente precisa destruir porque elas não saíram perfeitas. Aí o filho diz: eu sei, pai, mas não destrói elas, não. Mas filho, eu consegui a imagem principal, a imagem ideal, que vai ser o modelo, o molde para as outras. Aí o filho diz: eu sei, pai, mas não destrói as que saíram imperfeitas, não. Eu sei que elas vão pecar, que serão falhos, mas não destrói elas, não. Aí o pai diz: filho, eu preciso destruir, porque se eu não destruir, elas irão se corromper. Aí o filho diz: eu tenho uma solução. Eu tenho uma alternativa para que o Senhor não destrua as que deram errado. O que nós temos aqui é a imagem perfeita. A imagem perfeita, criada pelo próprio divino. E outras que deram errada, mas que a sabedoria, como diz no versículo 31, se apegou a elas. Aí o filho tem uma ideia, para que esses não fossem destruídos. Como todo filho, a sabedoria, ao ver o pai perseguindo a imagem principal, ele ficava, quem sabe, imaginando: será que vai ser um prédio? Será que vai ser um hospital? O que o pai está criando? E o que o pai estava criando ali e deu errado, a sabedoria começou a se apegar. A sabedoria passou a amar aqueles que foram criados com defeito. A sabedoria fica triste quando descobre que o pai precisa destruir. Aí o filho apresenta uma solução. A sabedoria apresenta uma solução. E nós vamos ver que solução foi essa. Vamos para um texto.
Primeiro, deixa eu explicar, depois a gente vai para o texto. A sabedoria diz, já sei como resolver isso. Só que o Senhor precisa prometer que não vai destruí-los, mas vai permitir que a azul nasça na terra, que a vermelha nasça na terra. O pai diz, mas eu não posso, filho. A sabedoria diz, pode. O pai diz, como? A sabedoria responde e diz, elegendo-os em mim. Eu vou repetir. Elegendo-os em mim. Por isso, redobrem a atenção, por isso o homem não nasce perfeito. Vou repetir, essa ideia de que o homem nasceu perfeito, o homem não nasce perfeito. Todos que nasceram com defeito. Todos que nasceram com defeito. Por quê? Porque se Deus cria homens perfeitos, ao pecar, seriam semelhantes aos demônios, condenados eternamente. Lembra do texto de Ezequiel, capítulo 28? Lúcifer nasceu perfeito, pecou, condenado eternamente. Se o homem nasce perfeito, Adão ao pecar seria condenado eternamente, não teria possibilidade de arrependimento nem de perdão. Seriam pecadores eternos. Vamos ler agora, fiquem com a Bíblia aí. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 4. Efésios capítulo 1, melhor dizendo. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Fiquem com a Bíblia aberta aí, por favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Peraí. Em que lugar? No lugar celestial. Nos lugares celestiais. O profeta Ezequiel usa a expressão Monte Santo de Deus. Paulo usa a expressão lugares celestiais para falar da mesma coisa. Continua lendo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Opa, peraí. Nos elegeu nele onde? Quando? Antes da fundação do mundo. Antes de Gênesis 1. Quando? Provérbios capítulo 8, no mundo habitável, quando eles foram criados imperfeitos e o Pai alcança a imagem ideal, perfeita, incorruptível, que não pecaria, mas a sabedoria se apega a eles. E a solução que a sabedoria encontra para que o Tiago, o Valdeci, o Marcos, a Gabi não fossem destruídos, mas pudessem nascer um dia na terra, foi: Pai, elege-os em mim. Continua lendo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Opa, peraí. Para que o quê? Para que fôssemos santos. Para que fôssemos, portanto não éramos. Se ele está dizendo para que fôssemos, é porque não éramos. E por que não éramos? Porque nascemos imperfeitos. Foram os imperfeitos que a sabedoria elegeu